O Partido Comunista, qual foi a atitude deles antes da Revolução de 30? Eu vou pegar aqui. Secretariado. Aqui. O Partido Comunista Brasileiro seguia estritamente as ordens do governo soviético. Ele estava afiliado à chamada Terceira Internacional Comunista, ou seja, um foro que reunia praticamente todos os partidos comunistas do mundo, sob direção de Moscou. Inclusive, para um partido ingressar na Terceira Internacional, que tinha sua sede em Moscou, ele tinha que assumir o compromisso de obedecer às diretrizes do governo russo. Para vocês terem uma ideia, 80% da verba do Partido Comunista do Brasil vinha do governo russo. Quem diz isso não sou eu, é o Hércules Correia. Ele disse isso numa entrevista para a Folha de São Paulo em 1992. 80% da nossa verba vinha do governo russo. De modo que o PCB era um apêndice, uma extensão do governo soviético. O secretariado, o Partido Comunista do Brasil, se posicionou contra a Revolução de 30 porque eles entenderam, a interpretação deles foi a seguinte: isso daí é uma briga entre o imperialismo inglês e o imperialismo americano. O governo da República Velha representa o imperialismo inglês. E essa turma aí do Getúlio Vargas trabalha para o imperialismo americano. Então nós não temos que apoiar nenhum dos dois. Temos que denunciar esse troço aí como uma luta burguesa, como uma farsa e tal. O comunista é burro pra cacete. Eu peguei os documentos da Embaixada Americana e encontrei algo bem diferente. O governo americano foi um dos últimos a reconhecer o novo regime no Brasil. E só reconheceram o novo regime em 15 de novembro de 1930. Depois de outros países. Né? A documentação, a correspondência que eu encontrei ali no Foreign Relations, na série documental, indica que a embaixada americana ficou basicamente olhando para ver o que estava acontecendo, tentando sondar a situação, mas não se posicionou nem em favor do governo do Brasil, nem em favor do Getúlio, que estava tomando poder. Mas na cabeça dos comunistas daqui do Brasil, aquilo ali era uma briga entre o imperialismo britânico e o americano. E esse diagnóstico foi reforçado por uma ordem que chegou de Moscou. Ou seja, as autoridades soviéticas ordenaram ao Partido Comunista do Brasil que ficasse neutro, denunciasse a rixa. O secretariado político da Internacional Comunista, lá em Moscou, enviou para cá, para o Brasil, um documento intitulado Resolução sobre a Questão Brasileira, em 17 de fevereiro de 1930. Esse documento, a Internacional Comunista, o governo russo diz: vocês não devem apoiar a Revolução de 30, aí do Getúlio, porque vocês estarão agindo como linha auxiliar de um movimento burguês, vão perder a liderança da classe operária. Liderança que não existia, diga-se de passagem, não tinham liderança nenhuma. Então vocês devem ficar do lado de fora. Então, esse documento está reproduzido e traduzido do russo para o português um livro intitulado O PCB e a Internacional Comunista, do Michel Zaidan Filho, está lá nas páginas 69 e 71. Então foi basicamente por conta disso que o Partido Comunista Brasileiro se opôs à Revolução de 30. Depois eles admitiram que estavam errados. Depois os comunistas admitiram que estavam errados. Eu vou ler para vocês um trecho das memórias do Leôncio Bausbal. O livro se chama Uma Vida em 6 Tempos. Aqui nesse parágrafo, ele afirma:
que a Revolução de 30 triunfou com facilidade, porque, basicamente, apenas dois grupos haviam ficado contra a Revolução de 30. O Partido Comunista e as oligarquias de São Paulo. Vou ler para vocês, está aqui na página 97. Abre aspas. Embora a Revolução tivesse começado com um golpe militar ou uma quartelada, ela havia se transformado em uma revolução popular, ou melhor, tivera inteiro apoio popular. Somente os comunistas e seus simpatizantes foram contra ela. As tropas de Góes Monteiro eram recebidas com flores nos locais em que passavam. Muitos operários aderiram a ela em muitas cidades. Nós, os comunistas, por um erro de cálculo ou apreciação, havíamos perdido a liderança das massas. Somente nós e, evidentemente, os velhos políticos carcomidos dos partidos republicanos estaduais, fomos contra ela. Nós falávamos muito em alianças com as classes médias, mas na hora decisiva as abandonamos. Em muitos lugares, o próprio proletariado se voltou contra nós. Está aqui. Fecha aspas. Então está aqui. Então, nas palavras de um dos líderes do partido, aqui explicado por que a Revolução de 30 triunfou com uma relativa facilidade. Só o Partido Comunista e algumas oligarquias que se beneficiavam ali da República Velha foram contra.